Olá pessoal, e aí? Tudo bem com vocês? Meu nome é Breno Azevedo, sou engenheiro civil. Estamos aqui dando continuidade ao nosso mini curso de EBERIC e vamos falar hoje sobre compatibilização de vigas na arquitetura. De forma muito sucinta, vamos apresentar algumas estratégias, para, entre aspas, esconder as nossas vigas na nossa arquitetura. Beleza? Então vamos lá, né? Vamos para o vídeo. Então, pessoal, nós temos aqui a primeira situação, que é uma situação muito recorrente, que é a viga que contorna todo o perímetro da edificação, fazendo a interface entre o ambiente interno e o ambiente externo. E nessa situação, nós temos basicamente, de forma muito recorrente, duas possibilidades. Uma, quando a largura da viga é compatível com a largura das alvenarias, e o caso é como esse que está aí na sua tela, e a gente faz o alinhamento da viga pelo eixo em relação à alvenaria, de forma que nem no ambiente externo, nem no ambiente interno apresenta-se detalhes, né, nos ambientes. Então a viga fica totalmente escondida, né? Fica guardada aí dentro da arquitetura, de forma que quem está fora ou quem está dentro não percebe a sua existência, nem consegue perceber a sua altura. Lembrando que essa região de intersecção entre a viga e a laje, ela faz parte, né, da altura da viga. E isso é importante, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso no próximo vídeo, quando nós vamos falar sobre pré-dimensionamento de vigas. Quando nós temos, por exemplo, a largura da viga superior à largura da alvenaria, nesse caso dessa viga perimetral, né, a forma mais comum de se resolver o problema é você fazer o alinhamento pela face da alvenaria, pela face esquerda, né, pela face da alvenaria que fica aí fazendo a interface com o ambiente externo, de forma que a gente não tenha nenhum tipo de detalhe na fachada. E aí quem está de fora, que olha para o edifício, não percebe a, a viga. E esse detalhe, né, que aqui na nossa região a gente chama de capeaço, né, é um ressalto que fica formado aí entre a alvenaria e a viga, né, ele vai ficar para o ambiente, voltado para o ambiente interno. E lá na frente a gente pode falar aí algumas formas, né, que é utilizada para se resolver esse problema. Nessa situação, alinhar a viga pelo eixo com a alvenaria não seria uma situação interessante para resolver o problema, porque para não formar esse detalhe voltado para o ambiente externo, nós teríamos que ou engrossar muito, né, a espessura do nosso revestimento, né, do chapisco e reboco, o que acarretaria em elevação de custos, né, ou então criar um detalhe, certo? De forma que, da forma como está aí apresentado, não seria exequível, porque essas espessuras, para que a gente conseguisse passar chapisco, reboco nas fachadas, né, ou no ambiente interno, ficaria uma espessura inexequível, né, de se executar. E aí, a solução nesse caso, pelo menos para resolver aí o ambiente externo, seria deixar, né, um ressalto numa espessura que fosse possível de ser executada. Só que dessa forma a gente teria um detalhe aparente na fachada. Então, se você tiver de fora do edifício e olhar para o edifício, você conseguiria ver esse detalhe, o que não é uma situação interessante, né? Desde que isso fosse uma especificação de arquitetura, né? De repente, o arquiteto ele gostaria de fazer um detalhe como esse, né? Aí sim você poderia lançar mão dessa alternativa
de lançar a viga alinhado pelo eixo, né, com as alvenarias. Essa solução, ela é a solução interessante, por exemplo, se a viga estiver no interior do edifício, né, dividindo aí dois ambientes internos. Aí sim, nós poderíamos alinhar a viga com as alvenarias pelo eixo, de forma que nós dividiríamos, né, essa espessura que passa em relação à espessura da alvenaria, dividiríamos e ficaria um detalhe, né, para dentro de cada ambiente interno. E outra solução seria alinhar a viga, né, com uma das faces da alvenaria. E aí nós teríamos um dos ambientes com a compatibilização resolvida e o outro ambiente ficaria aí com o capiaço, né, ou com esse detalhe aparente voltado para dentro do ambiente. Uma forma de se resolver isso, né, que é comumente utilizada nos edifícios, né, nas construções, é se fazer um rebaixo, né, com um forro de gesso. É, é, é bastante comum. E aí, quando você passa o forro de gesso com uma altura, né, entre a parte inferior da laje e o forro, a gente consegue resolver e consegue esconder, de forma que quem está dentro dos ambientes internos não vão perceber esse detalhe que vai ficar escondido aí nessa área, né, entre o fundo da laje e o forro de gesso. E aí uma estratégia interessante que está sendo bastante utilizada, principalmente em execução de edifícios de múltiplos pavimentos, é a laje lisa protendida. E nesses casos, a espessura da laje ela aumenta um pouco, né, em relação a outras soluções. Entretanto, as vigas elas passam, de certa forma, embutidas, né? Uma solução interessante para se resolver esse problema de compatibilização de vigas em ambientes internos, né? Inclusive agilizar aí outros procedimentos, é lançar mão da laje lisa protendida, que é uma solução muito utilizada, principalmente em execução de edifícios de múltiplos pavimentos. E dessa forma se eliminam as vigas, né? A laje ela deixa de se apoiar nas vigas e elas se apoiam diretamente nos pilares, né? Ou como alguns profissionais costumam falar, né? As vigas elas ficam embutidas na laje. E aí a gente elimina todas as interferências, né? Causadas entre encontro de laje e viga. Consegue-se também reduzir essa altura entre o fundo da laje e o acabamento com forro de gesso, e aí se tem uma maior flexibilidade para trabalhar as divisões dos ambientes internos, né? E uma menor preocupação também com a compatibilização desses elementos estruturais na arquitetura, né? Sem falar que se consegue também agilizar uma série de situações, porque exatamente você não tem essa interferência entre laje e vigas, né? Que, por exemplo, para se passar com elétrica, com hidráulica, com outras instalações, né? Tem que se lançar mão aí de realizar furos em vigas, né? E outras soluções. E dessa forma, como nós temos aí um fundo de laje totalmente liso, elimina-se né, essas interferências. E aí, pessoal, era isso que nós tínhamos para falar hoje, né? Dúvidas ou sugestões, nós temos aí alguns canais de comunicação, né? Meu Instagram, o e-mail, e também você pode deixar aí seus comentários que o mais breve possível a gente vai estar interagindo aí, entrando em contato, né? E se o vídeo fez sentido para você, você pode dar o like aí, né? Ou compartilhar com os colegas, que isso facilita com que essa informação chegue para um maior número de pessoas. Beleza? Então até mais, pessoal. Até o próximo vídeo.